Depois de falar referente ao teorema da superposição, agora a gente tem a segunda parte, que é teorema de Thevenin. O que diz a definição do teorema de Thevenin? Diz o seguinte: o teorema de Thevenin afirma que um circuito linear de dois terminais, como é o caso aqui, pode ser substituído por um circuito equivalente, formado por uma fonte de tensão VTH em série com um resistor RTH, onde VTH é a tensão de circuito aberto nos terminais, que seria esses terminais aqui, e RTH a resistência de entrada ou equivalente nos terminais quando todas as fontes independentes forem desativadas. O que ele está querendo dizer, basicamente, é o seguinte: que um circuito linear mais complexo pode ser reduzido para um circuito linear mais simples, como é o que mostra aqui nessa figura B. Para exemplificar isso, eu vou trazer um exemplo aqui que está presente no livro do Sadiku, que basicamente ele pede para a gente montar o circuito equivalente de Thevenin. Ele pede também para a gente calcular em certas resistências RL, porque essa resistência ela é uma resistência variável. Mas vamos focar somente na parte da montagem do circuito. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a resistência de Thevenin, que, de acordo com o livro, a gente vai ter que desativar todas as fontes independentes. Então, o circuito que a gente vai fazer, basicamente, é o seguinte: vamos curto-circuitar as fontes de tensão, a resistência permanece normal e vamos abrir toda fonte de corrente. E aqui vamos ter os terminais A e B. A e B. Aqui vai ficar 1 ohm, aqui vai ficar 4 ohms e 12 ohms. E aqui a gente vai querer traçar a resistência de Thevenin. Então a gente vai pegar como a resistência, essa resistência aqui, enxerga esse circuito aqui. Note que, pelo fato da corrente, da fonte de corrente, ela ser um circuito aberto, a gente pode tirar essa parte aqui, que ela não vai fazer diferença. O que a gente vai ter basicamente seria, vamos traçar aqui uma corrente imaginária, né? A gente teria uma corrente aqui que vai se dividir em outras duas correntes. Então, eu teria uma corrente I1 e uma corrente I2. Traduzindo, RTH vai ser basicamente 4 em paralelo com 12 e isso mais 1. Ou seja, 4 vezes 12 sobre 4 mais 12 e isso mais 1. De modo que, fazendo aqui pela calculadora, 4 vezes 12 sobre 4 mais 12 mais 1 vai dar uma resistência de 4 ohms. 4 ohms. Então a gente já tem a nossa resistência de Thevenin. Agora a gente vai para a segunda parte do circuito, né? Segunda parte do teorema, que é para encontrar a tensão de Thevenin. Para encontrar a tensão de Thevenin, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer basicamente o seguinte: VTH é a tensão de circuito aberto nos terminais, ou seja, os terminais que a gente está interessado é o terminal A e B referente a essa carga aqui. Então, quando a gente for procurar a tensão de Thevenin, a gente vai basicamente montar o circuito normal que a gente montou aqui, né? A gente tem esse circuito montado, só que tirando esse terminal aqui. Ou seja, o circuito ele vai ficar desse jeito aqui.
Aqui uma resistência de 4 ohms, 1, 12 ohms, aqui é 32 volts e a fonte de corrente é 2 amperes. Essa aqui é a nossa tensão de Thevenin. Mas note uma coisa, para poder a corrente circular em um circuito, é necessário que esse circuito esteja fechado. O que eu estou querendo dizer, basicamente, é o seguinte: quando essa fonte de corrente aqui passar por esse nó, ela vai se dividir para cá e para cá. Para a esquerda vai estar tudo certo, porque realmente o circuito ele está fechado. Só que para o lado direito não é o caso. O circuito ele está aberto. Ou seja, essa resistência aqui de 1 ohm, ela não influencia no circuito. Então, o nosso circuito ele vai ficar até mais simples de se analisar. Vou até fazer melhor e vou ajeitar aqui mesmo. Apagar aqui só um pouquinho. Esse é o circuito aqui que a gente vai analisar. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte: pode fazer análise nodal, pode fazer análise de malha, se quiser, pode fazer também teorema da superposição. Eu vou escolher a análise de malha, porque ela é mais simples. Então, eu vou fazer aqui análise de malha. Então, vamos fazer análise, análise de malha. Então, a gente vai ter aqui a nossa primeira malha, que é a I1. A nossa corrente I1 vai ser a referência. Então, vamos ter menos 32 mais 4 I1 mais 12 I1 menos I2. E isso é igual a zero. Para a malha 2, o que que a gente vai ter? A gente vai ter o I2 igual a menos 2 amperes. A corrente I2 vai ser menos 2 amperes. Por quê? Porque no caso da malha 2, que seria essa malha aqui, a gente já tem uma fonte de corrente. Então a gente já sabe a corrente que circula nessa malha aqui. E como a corrente que a gente colocou ela está no sentido contrário da fonte de corrente, a gente coloca esse valor menos aqui. E como a gente já tem esse valor em módulo, a gente só coloca aqui 2. Por isso que aqui está menos 2 amperes. Então o que a gente vai fazer basicamente é pegar essa equação e fazer as devidas substituições. Então, menos 32 mais 4 I1 mais 12 I1, que vai ficar 12 vezes menos I2. Só que 2 é menos 2, então aqui vai ficar positivo, então vai ficar mais 24. E isso é igual a zero. Então a gente vai ter o seguinte: I1 vai ser 12 mais 4 igual a 32 menos 24. E1 vai ser 32 menos 24. Tudo isso sobre 12 mais 4. E isso vai ser igual a 32 menos 24 sobre 12 mais 4. Isso vai dar 0,5 amperes. Porém, tem um detalhe. Onde que está a tensão de Thevenin? Lembra que a gente tirou esse terminal aqui. E como a gente tirou esse terminal aqui, não tem corrente que circule aqui. Então, não vai ter esse aqui. Ou seja, o terminal A e B passaria para a fonte de corrente de 2 amperes. Só que a gente não consegue ter nenhuma informação de fonte de tensão na fonte de corrente.
Então, a nossa única resposta, visto que a fonte de corrente e esse resistor aqui de 12 ohms estão em paralelo. Como estão em paralelo, a tensão vai ser a mesma. Então, quando a gente for analisar o circuito, a gente vai estar analisando a fonte, a tensão de 12 ohms. Então, já que a gente tem aqui a nossa corrente, a gente vai ter a nossa tensão de Thevenin, que vai ser a tensão de Thevenin vai ser igual à tensão no resistor de 12 ohms, que vai ser 12 e 1 menos e 2. Então, 12, 0,5 mais 2. Então, a tensão de Thevenin vai ser igual a 12 vezes 0,5 mais 2, ou seja, 30 volts. Então, 30 volts. Agora, temos aqui a tensão de Thevenin. Além disso, temos também a resistência de Thevenin. Ou seja, a gente tem a terceira parte e última parte, que é montar o circuito equivalente de Thevenin. Então, aqui vai ficar 30 volts. Aqui a gente vai ter uma resistência de 4 ohms. E aqui a nossa resistência variável RL. Esse aqui é o nosso circuito equivalente. Eu espero que tenham entendido como é que funciona. Próximo vídeo, já dando um spoiler aqui, ele vai ser referente ao Teorema de Norton, que, por sinal, é bem parecido com o Teorema de Thevenin. A única diferença, resumindo, basicamente, a única diferença é, enquanto no Teorema de Thevenin a gente lida com fontes de tensão, no Teorema de Norton a gente encontra uma fonte de corrente. Então, em vez de ser a tensão de Thevenin, vai ser a corrente de Norton. Basicamente, esse é o resumo. Espero que estejam gostado, espero que tenham compreendido como é que funciona o Teorema de Thevenin. E o bom é que já até serve como uma preparação para o Teorema de Norton. Bom, espero que tenham gostado, compreendido e até a próxima.